E aí pessoal, mais uma aula de Excel para vocês. Dessa vez a gente vai estar aprendendo aí a como criar uma planilha como essa daqui, certo? Uma calculadora freelancer, né? Então o que que seria? Ela vai baseado no seu quanto você quer ganhar no mês, ela vai te dizer quanto cobrar por um trabalho, né? Um detalhe muito importante é que os valores serão um pouco altos por questão de esse valor que você vai colocar, esse salário mensal pretendido, será livre de tudo. Então, por exemplo, ele vai contar com energia, com internet, com os seus gastos que tem aqui, tá ok? Então, tudo isso daqui, você pode até acrescentar mais, que já depende aí de você, mas aqui é onde você vai colocar todos os seus gastos para ter esse valor aqui limpo de todo imposto. Limpo de todo imposto. Então, o que acontece? Primeiro eu vou abrir, já tenho aqui uma nova, certo? Aquela lá tem uma coisa muito importante que você tem que saber. Se você for entregar isso aqui para alguém, é bloquear as outras células, então não posso mexer em nada que não deva mexer. Por exemplo, meus gastos aqui, a pessoa pode modificar. Os valores que tenho aqui eu posso modificar, mas o nome da planilha, o valor que vai dar aqui, eu não consigo trabalhar com ele. Só vou saber quanto que eu vou cobrar e dizer as informações, né? Quantos dias eu vou trabalhar, ó. Quantas horas eu vou trabalhar no dia, quantos dias eu vou trabalhar na semana e quantos dias de férias, porque ele ainda calcular as férias que você não vai trabalhar, para dar esse valor final de quanto você vai cobrar. Você vai dizer quantas horas você trabalhou naquele projeto ou vai trabalhar e diz quantos dias demorou, certo? É claro que, por exemplo, demorou, sei lá, 3 horas e foi um dia, R$ 52, ok? Isso é válido aí de acordo com o que você quiser, certo? E um valor, por exemplo, é R$ 1.500 solto. Se você acha que é um valor muito alto, por exemplo, para que vai dar o que? Mais de R$ 2.000, né? Ó, porque eu estou contando o gasto e aqui o que eu quero ganhar, então fica aí a seu critério, tá ok? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui a minha feita, certo? Vai estar aí na descrição para você baixar as duas. Aqui está feita e a que a gente vai fazer aqui, tudo bem? Então, essa aqui também vai estar aí na descrição separadamente, ok? Então, vamos ao primeira fórmula, ok? Primeira coisa que a gente vai trabalhar é com o salário. Então, o salário mensal, a gente vai colocar lá, por exemplo, R$ 1.500. Um valor meio alto, né? Se é fora os gastos que você vai ter, vamos dizer que eu queria, por exemplo, R$ 700 a R$ 800, né? R$ 750 livre de tudo, certo? Para poder investir em alguma coisa, para poder continuar na carreira, não importa, certo? Uh, as horas trabalhadas. Quantas horas você vai trabalhar por dia? Você quer trabalhar por dia? Então eu vou, por exemplo, colocar o padrão, que é 8 horas por dia, e os dias da semana, 5 dias da semana, de segunda a sexta, certo? E quantas semanas, isso é importante, são semanas, não são dias, tá ok? Quantas semanas de férias você quer? Então, por exemplo, se você quiser um mês de férias, você vai colocar 4 semanas. Se você quer umas férias mais prolongadas, aumentar para 5, 6, 7, 8, só quer trabalhar metade do ano, não sei aí, né? Você pode colocar. Eu vou colocar aqui 5 semanas, que é mais que um mês, um mês e uma semana aí, mas que vai para relaxar, né? Vamos dizer assim. Então, aqui você vai preencher com seus gastos. Isso aqui foi só alguns exemplos, né? Energia, internet, celular, alimentação. Você pode botar cartão de crédito, pode botar o que você quiser ir modificando, tá ok? Aqui está tudo livre porque essa daqui você pode mexer, né? O ideal é você ver como é que foi feita, né? E tal, formatação. Já tem um cálculo aqui embaixo, né? Que nada mais é, pessoal, do que o soma, né? A soma desses valores que estão aqui. Se você achar que tem pouco espaço, então, você pode vir aqui com o botão direito em qualquer uma dessas que estão vazias aqui, ó, botão direito, inserir, tá ok, ó, para colocar mais uma linha. Eu já achei que está muito, só para ficar mais organizado, eu deixei aqui deixando um espaçozinho aqui no final, beleza? Vamos lá, a primeira parte é o cálculo das horas, né? E é a mais longa função, né, dessa planilha. É uma das mais importantes, mas também uma das mais prolongadas que vai
demandar um pouquinho de esforço para você entender como que funciona, certo? Então, vamos por passo. Primeira coisa que você tem que entender é que eu não tenho simplesmente que calcular, pegar esse valor, quantas horas ele vai trabalhar, quantos dias ele vai trabalhar, e simplesmente calcular. Não, eu tenho que fazer isso, sendo que ele vai contar com os gastos e os meus gastos e as minhas férias, tá ok? Então, por exemplo, R$ 750 ali é fora as minhas férias, né? Minhas férias aliás, as minhas férias já estão inclusas naquele valor ali, tá ok? Então, mesmo que eu não trabalhe, eu estaria recebendo como se estivesse trabalhando nas férias, beleza? Isso aqui é importante para vocês saberem. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar com igual. Eu vou no decorrer aqui, pessoal. Deixa eu até apagar aqui. Deixa eu alinhar aqui. Alonguei aqui, então o que vai acontecer? A gente vai por partes. Então, vira e mexe é importante você entender que é o seguinte: eu vou ter que ficar voltando para colocar alguns parênteses só para a gente não cortar não é nem para cortar o raciocínio, mas para que você entenda. Se eu começar aqui, por exemplo, com o resultado final, vou começar aqui. Se eu começar abrindo 3 parênteses, pode ser que você não entenda o porquê desses 3 parênteses. Então, como o intuito é que você entenda, eu vou aqui por partes. Então, de vez em quando eu vou voltar para poder colocar um parênteses, para poder fazer alguma coisa assim, algum ajuste, para a gente entender o passo a passo, beleza? Então, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que pegar, a primeira coisa que eu vou calcular é quanto que vai dar esse valor aqui com esse valor aqui, tá ok? Ó? Então, eu vou pegar esses R$ 750, que é o que eu quero ganhar livre e solto, com o valor que eu estou gastando, com meus gastos fixos, certo? Então, o que acontece? Eu vou pegar esse valor aqui, que é os R$ 750, já que, de novo, por que isso? Porque eu quero R$ 750 livre dos meus gastos, certo? Senão você receberia R$ 750 na mensalidade, mas, por exemplo, estaria gastando só em valores fixos 1.145, então não bate, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui mais os R$ 1.145 que já está calculado aqui, tá ok? Professor, eu poderia começar com soma? Poderia, só que dá uma complicação gigantesca, certo? Porque você vai estar começando com a função que soma, depois você vai ter que multiplicar, depois vai ter que dividir, tudo isso na mesma função e pode você se perder, certo? Então, por isso eu coloquei um valor total aqui para ficar mais fácil, né? Eu pego esse mais esse outro aqui, só para a gente começar. Então, primeira coisa que ele vai pegar de R$ 750 com esses 1.145, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o resultado que der aqui, digamos que foi, por exemplo, R$ 1.000 de gastos e 750 que eu queria ganhar. Então, tenho R$ 1.750 aí que eu tenho que receber, certo? Então, eu vou pegar esse valor aí e eu vou dividi-lo pelo que? É o cálculo aqui de horas de trabalho, certo? Então, o que eu vou dizer? Eu vou abrir outro parênteses aqui. Lembrando, por quê, professor? Porque a gente ainda tem muito mais coisas para fazer. Então, tudo vai ficar dentro de parênteses, beleza, pessoal? Vamos lá. E aqui, separadamente, primeiro aqui ele vai calcular quanto que eu estou ganhando, né? Quanto que eu vou ter que ganhar. Agora eu vou ter que calcular as horas trabalhadas, certo? Então, quantas horas eu vou trabalhar no decorrer do mês, certo? Eu vou pegar aqui primeiro quantas horas eu trabalho, minhas horas diárias. Eu trabalho 8 horas, eu calculei, né, que seriam 8 horas por dia. Depois eu vou multiplicar pela quantidade de dias que eu vou trabalhar. Isso é fácil, né? Então, para calcular quantas horas você trabalha por semana, basta você pegar quantas horas você trabalha no dia e multiplicar pela quantidade de dias, né? Até aí eu saberia quanto eu estou trabalhando na semana, só que eu quero saber quantas horas eu vou trabalhar no mês. Então eu vou ter que multiplicar por 4. Dessa vez é um número fixo, não é nenhum que você vai clicar nem nada. Por quê, professor? Porque na maioria dos meses são 5 semanas, são 4 semanas, certo? Então 4 semanas no mês. Então o que ele vai fazer aqui, certo? Eu vou pegar esse valor aqui, digamos seja R$ 1.500, e dividir pela quantidade de horas que eu vou trabalhar no mês, certo? No mês, certo? Estou considerando 4 aqui porque a maioria dos meses tem 4 semanas, beleza? E eu quero que isso seja resolvido primeiro, então eu tenho aqui um parênteses, né, dentro de outro parênteses, ok?
porque eu quero que isso seja resolvido primeiro. Quanto mais parênteses, pessoal, quanto mais para dentro de parênteses ele estiver, mais, vamos dizer assim, ele vai ser resolvido mais rápido, certo? Então, primeiro, né? E essa é uma das coisas que eu tenho como prioridade aqui por enquanto, o cálculo de quantas horas eu vou trabalhar e quanto vai valer essa hora, beleza? Agora eu vou calcular aqui mais as minhas férias, qual é o valor das minhas férias, tá, ok? Eu já calculei aqui basicamente quanto que custa o meu mês, né, a minha hora. Aí eu vou pegar aqui, eu vou abrir um parênteses para calcular quanto vai dar minhas férias, né? Quanto que eu vou ganhar, tenho que ganhar nas minhas férias, porque é um cálculo diferente. Então eu vou pegar aqui primeiro quanto eu quero ganhar, que é os R$ 750, e vou dividir por 4 semanas. Né? Por que 4, professor? Porque é a quantidade de semanas que tem em um mês, ok? Vezes as semanas de férias, que são 5 semanas. Ok? Então ele vai pegar esse valor aqui, que é R$ 750, e vai dizer, e dividir por 4. Daí ele vai me dizer quanto que vale uma semana. Aí ele vai pegar esse uma semana e multiplicar pela quantidade de semanas que eu tenho. Se eu escolhi, por exemplo, 3 semanas, ele vai pegar esses 750, vai dividir por 4, vai saber quanto vale uma semana. Daí, essa uma semana, ele vai multiplicar por 3, ou por 4, ou por 5, ou por 10 semanas, dependendo de quanto você quis de férias. Tá, ok? Daí ele vai calcular esses dias de férias, quanto que vale a sua semana de férias, tá, ok? Eu vou fechar o parênteses aqui por enquanto. Tem mais parênteses ir para frente. Depois dele ter pego aí quanto que vale a sua semana, né, o valor dela, eu tenho que calcular aqui as horas que eu vou trabalhar nessa semana, certo? Eu vou pegar aqui, vou abrir mais outro, vou dividir, né? Vou dividir, vou abrir outro parênteses. E aí eu pego as minhas horas trabalhadas, vezes os dias que eu trabalho, vezes 48. Por que 48? Porque são 48 semanas do ano, tá ok? É uma base de 48, ok? Vamos lá. Fechei isso daqui, tudo bem? Daqui ele já vai me gerar aqui o valor das minhas horas e o tempo que eu trabalhei, que eu vou deixar de trabalhar, no caso, nas férias, né? Menos, vou fazer um parênteses aqui, e eu vou calcular aqui as horas que eu, as horas das férias, né? Quantas horas eu vou deixar de trabalhar, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as semanas de férias, vezes os dias que eu trabalho, vezes as horas por dia. Vou fechar um parênteses. E daí eu tenho que fechar outros parênteses que estão ainda em aberto. Como, por exemplo, esse daqui. Esse daqui, certo? Tá vendo? Tem vermelho aqui, mas não tem vermelho no final. Então eu vou fechar aqui, por exemplo, esse parênteses. Certo? Vou fechar aqui e fecha esse roxo aqui, ó. Tá vendo? Vou fechar mais um, fechou o vermelho. Então, tá aqui feito esse aqui. E por último, o final, que é o primeiro aqui, ó. Tudo dentro de um parênteses gigante, ok? Lembrando que quanto mais dentro de parênteses, mais primeiro ele vai ser feito. Então, por exemplo, a gente começou com esse daqui, daí esse daqui ia ser feito primeiro, porque ele estava dentro de 2 parênteses. Só que esse daqui, por exemplo, ele está dentro da mesma forma como aquele outro lá, só que ele está dentro de um parênteses vermelho, ó. Tá vendo? Sabendo que esse daqui será resolvido primeiro. Vamos lá, vou apertar o Enter, deu 17,62, vamos comparar lá com aquele outro, 17,62. Se eu colocar o 750 aqui, deu R$ 12,39, beleza? Então, R$ 12,39 é o valor da sua hora. Agora a gente vai calcular quanto você deve cobrar pelo trabalho. Então, o que é que você vai precisar aqui colocar? Primeiro, você já sabe quantas horas, qual é o valor da sua hora.
Você vai pegar quantas horas você trabalhou naquela semana, por exemplo, 8 horas, e os dias trabalhados, 5 dias. Eu trabalhei uma semana inteira para a pessoa, daí esse meu trabalho vai me gerar R$ 495,55. Lembrando de novo, pessoal, esse valor é limpo dos gastos fixos, tá ok? Uma coisa muito importante, não coloque seus gastos tradicionais, né? Ah, eu coloco... sempre tem um café da manhã, alguma coisa do tipo. Tem coisas que são muito... são gastos muito bestas que às vezes não precisam estar aqui. Então tem coisas sérias, que for sério, sério mesmo, que você acha que vai influenciar no seu trabalho, algo do tipo. Por exemplo, celular aqui. R$ 35, você precisa ligar todo mês para o pessoal, você tem que ficar falando com o cliente, algo do tipo assim. Então, coloca aqui, pode colocar. A internet também faz sentido, né? A água e energia, você pode até colocar tudo junto, né? Mas sei lá, dá 130 se você tem a empresa, né? Ah, eu trabalho em casa normal. Você pode colocar, pode não colocar, pode diminuir o valor. Não, eu quero colocar 30% do valor do que eu pago de energia. Eu quero botar 30% do que eu pago do valor de internet. Então você coloca aqui o valor e ele vai descontar isso daí aqui no final, certo? Uma coisa muito importante, pessoal, é que esses valores que a gente está colocando aqui, eles são até mesmo contados com as férias. Então, justamente você, eu passei as férias em casa, eu passei 5 semanas em casa. Se você conseguiu cumprir e trabalhar o ano todo, por exemplo, não vai afetar na sua renda anual, certo? Se eu trabalhei todos os dias daquela semana, então eu não, no final do ano, né, ou no final do mês, isso não vai me afetar, tá ok? Por quê? Porque a gente já calculou aqui o valor das férias, já fez o desconto, né, dessas férias. Então, mesmo que se você conseguir trabalhar o ano todinho, tirando, por exemplo, essas 5 semanas de férias, no ano todinho, por exemplo, vou fazer aqui rapidinho, vou pegar o valor que eu ganho por mês, né, que é para ganhar por mês, vezes 12. No final do ano, você terá ganho líquido, né, um ganho líquido de R$ 9.000. Tá entendendo? Tá, mas eu não trabalhei as férias. Independente disso, já contando que você não vai trabalhar nas férias. Aí se eu trabalhasse nas férias, aí seria um valor maior, certo? É porque ele faz o cálculo baseado que você como se você estivesse trabalhando nas férias, só que você não vai trabalhar, tá ok? Por último, tem um cálculo simples, rápido e fácil, que já está quase tudo pronto, né? Que é o cálculo de quanto cobrar. Afinal, quanto vai sair aquele valor? Eu já coloquei quantas horas eu vou trabalhar, quantos dias eu perdi naquele projeto. Então, eu vou fazer aqui, simplesmente, igual, eu vou pegar as horas trabalhadas, não, vou pegar aqui o valor da hora, certo? Vou abrir um parênteses, porque agora tem que ser um... não, peraí. E vou multiplicar, né? Vou abrir um parênteses aqui, porque esse cálculo vai ter que ser feito primeiro, né? Eu já sei qual o valor da minha hora, agora eu tenho que calcular quantas horas eu trabalhei na semana, ou naquele período que eu fiquei trabalhando para a pessoa. Então, eu vou calcular aqui rapidamente quantas horas foi. Pego a quantidade de horas e multiplico pela quantidade de dias trabalhados. Vou fechar o parênteses. Pronto, então ele vai primeiro calcular. Foi 12 horas, 15 horas, 30 horas. E multiplicar pelo valor que custa a sua hora. Enter, pronto. R$ 495,55 é o valor que você vai cobrar aí, base, né? O valor base para você cobrar para a pessoa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, essa planilha vai estar na descrição aí, pode baixar aí na descrição do vídeo. As duas, certo? Vai ter a primeira, vai ser ela feita, certo? Aqui do jeito que está aqui, já bloqueada e tudo. E a segunda vai ser essa que vocês vão poder fazer aí em casa, já está toda elaborada aqui, do jeito como a gente recebeu aqui no início, para você fazer e exercitar. Espero que vocês tenham gostado. Então, até uma próxima aula. Valeu e falou.